Olá! O objetivo desse vídeo é apresentar alguns dos argumentos expostos por Viveiro de Castro em seu texto Metafísicas Canibais para sustentar sua defesa de uma antropologia pós-estruturalista. Especificamente, nós iremos nos deter no capítulo 6º da segunda parte, intitulado Uma Antissociologia das Multiplicidades. Nesse capítulo, o Viveiro de Castro já inicia comentando o antiédipo de Deleuze, mostrando como para Deleuze, contrariamente ao que dizia a psicanálise, ao que sustentava a psicanálise, que entendia o desejo como falta, o Deleuze e Guattari pensam o desejo a partir da ideia de máquinas desejantes. E a partir disso, ou segundo isso, o Deleuze e Guattari então pensam o desejo não mais como falta, como na teoria psicanalítica, mas como uma positividade produtiva. A partir mesmo dessa ideia do corpo enquanto desejo, e um desejo que é plural, que é múltiplo, que não é unilateral, que não é de uma dimensão apenas. Então, o que o antiédipo nos traz é uma concepção mais múltipla, mais produtiva ou positiva do desejo, do que essa ideia, do que a ideia comum da psicanálise, que entendia o desejo pela ideia de falta, pela ideia de carência. Então, o Deleuze entende o corpo como uma espécie de agenciamento, ou máquina. Uma máquina, como ele chama de máquina desejante, que produz, segundo múltiplas direções, o desejo. Direções, como eu disse, múltiplas. Isso, consequentemente, significa ou traz consigo a ideia de que é preciso repensar, ou pensar diferente o próprio pensamento. É a proposta que o Deleuze vai trazer. Por sua vez, no texto seguinte, Mil Platô, que o Viveiro de Castro comenta, o Deleuze retoma essa ideia de multiplicidade, que já aparecia lá no Antiédipo, para repensar dessa vez os dualismos nos quais a antropologia se viu presa por vontade própria, por assim dizer, sobretudo os dualismos entre natureza e cultura, indivíduo e sociedade. Esses dualismos nos quais a antropologia sempre se viu aprisionada, eles são pensados segundo uma ideia de dicotomia, segundo uma ideia de oposição ou contradição, que é diferente da proposta e da novidade que Deleuze representa quando ele propõe repensar o pensamento e repensar, portanto, o problema da diferença. Então, é preciso, então, repensar, retransformar essa concepção, o modo como se concebia ou se concebe essa relação de dualismo entre natureza e cultura, indivíduo e sociedade, e os dualismos de maneira geral, ou seja, repensar o próprio pensamento. É a proposta do Deleuze que o Guattari vai trazer, que o Viveiro de Castro vai trazer, então, para a psicanálise, para tentar modificar ou repensar as práticas antropológicas. Essa ideia de multiplicidade, diferente da concepção dualista do tradicional, é justamente a ideia de rizoma. Um sistema reticular, sem centro, acentrado, com relações intensivas entre singularidades heterogêneas. Ou seja, o Deleuze está propondo aqui pensar a multiplicidade, pensar a diferença, não mais a partir dessa ideia de contradição, de oposição, dessa ideia dual tradicional, na qual a própria antropologia se viu presa, por relações que ele entende como relações de intensivas entre singularidades heterogêneas. Portanto, uma modificação no modo de entender a diferença, no modo de entender a relação com os diferentes. E essa relação calcada, então, pela ideia de rizoma, pelo pensamento rizomático, que seria nada mais do que uma espécie de síntese disjuntiva. Um pensamento que pensa o diferente numa espécie de conjunto disjunto, que é justamente o modo como ele entende o devir. Não mais como uma oposição simples, uma contradição entre termos, mas como uma síntese que é ao mesmo tempo disjuntiva. Diferentes que, mesmo sendo diferentes, estão de alguma maneira implicando um ao outro. Uma relação, portanto, de síntese, como eu disse, disjuntiva. Esse seria o modo como o próprio Deleuze e Guattari entendem ou entenderiam o devir, a partir de um outro tipo de oposição, não mais aquela oposição dual. E nesse sentido, então, que o Deleuze chama a atenção para o fato de que o dualismo precisa ser repensado, e para Deleuze, as dualidades deleuzianas elas são construídas segundo o outro padrão que determina os polos opostos como multiplicidades mínimas. A ideia de Deleuze é que em toda distinção conceitual se precisa estabelecer
dois polos, o polo atual extensivo e o polo virtual intensivo. Esses dois polos estão em relação entre si. Só que a análise mostra, subsequentemente, que essa dualidade entre esses dois polos, ela muda de natureza conforme a dualidade é pensada ou tomada do ponto de vista de um polo ou do ponto de vista do outro polo. Do ponto de vista do polo extensivo, do polo atual extensivo, a relação, a distinção, essa dualidade entre os dois polos é pensada em termos de oposição, de contradição, de disjunção exclusiva. Por sua vez, do ponto de vista do outro polo, que é o polo intensivo, o polo virtual intensivo, essa mesma dualidade entre os dois polos é pensada de outro ponto de vista. Não mais enquanto oposição, mas enquanto uma diferença intensiva, ou uma implicação, ou uma inclusão disjuntiva, uma espécie de conjunto disjunto. Então, do ponto de vista do polo virtual intensivo, os diferentes, eles, por mais diferentes que sejam, eles implicam um ao outro. Não há entre eles propriamente oposição, contradição. Então, cada polo apreende a relação com o outro polo segundo sua própria natureza. No caso do polo atual extensivo, essa relação é apreendida a partir da ideia de contradição, a partir da ideia de oposição. E no caso do polo intensivo, a partir da ideia de linha de fuga. Não propriamente de contradição, não propriamente em termos de oposição, de contradição, mas enquanto linha de fuga no sentido dessa inclusão que ao mesmo tempo é disjunta. Essa seria a novidade, por assim dizer, que o Deleuze traz em relação ao modo como se concebia até então o pensamento e a diferença. A diferença para o Deleuze não pode ser entendida a partir dessa ideia de oposição ou de contradição. E essa ideia esse novo modo de pensar a diferença trará consequências para as práticas antropológicas. É isso que o Viveiro de Castro quer pensar no texto, no capítulo 6º. Uma nova sociologia, por ele entendida como antissociologia, justamente porque coloca abaixo essa dicotomia, ou essa oposição, o dualismo nos quais a antropologia sempre se guiou, ou nos quais sempre esteve presa, isto é, o dualismo, como dito antes, entre natureza e cultura, indivíduo e sociedade. Então, Deleuze ele consegue repensar a diferença, repensar o modo de se conceber a relação entre os diferentes. E é essa novidade que o pensamento de Deleuze representa, que seria, então, para o Viveiro de Castro, importante para a antropologia. Distinção que já havia no Antiédipo, quando Deleuze falava em máquinas desejantes, e reaparece nos textos posteriores. Portanto, nós temos dois polos. A diferença é pensada por Deleuze a partir da distinção entre dois polos, em que, no caso do polo extensivo, nós temos a relação, a diferença é pensada em termos de oposição, e no caso do polo intensivo, a diferença é pensada enquanto diferença intensiva. Por diferença intensiva, Deleuze quer entender, ou procura entender, um outro tipo de relação com o diferente, não mais marcada pela ideia de contradição, mas pela ideia agora de linha de fuga. Então, essa é a novidade, por assim dizer, do pensamento, do modo como Deleuze concebe o pensamento. Não mais aquele pensamento calcado na oposição dos contrários e na subsequente conciliação dessa oposição através de uma unidade. O rizoma não é uma unidade no sentido tradicional. O rizoma é justamente essa multiplicidade que inclui e implica em si os contrários. E, no entanto, a partir de uma inclusão ou implicação que é assimétrica. E assimétrica é justamente porque os polos se condicionam mutuamente, mas ao mesmo tempo que eles se condicionam mutuamente, eles não têm uma relação que é a mesma. Isto é, o trajeto não é o mesmo nos dois sentidos. Porque no sentido do polo extensivo para o polo intensivo, o sentido dessa relação é pensado enquanto contradição. Ao passo que o sentido da relação, quando se pensado do polo intensivo para o polo extensivo, não é mais pensado em termos de contradição, mas como inclusão disjuntiva. Portanto, são polos que se implicam mutuamente, mas essa implicação ela é feita a partir de uma relação recíproca que é assimétrica, porque os trajetos de um sentido para o outro não são os mesmos, não têm os mesmos sentidos.
Por isso, o que o Deleuze está mostrando aqui é que é possível pensar a diferença e a relação entre os diferentes, não mais em termos de exclusão, não mais em termos de contradição. E é essa novidade que o Viveiro de Castro entende importante também pensar no interior das práticas antropológicas, ou para repensar as práticas antropológicas e as realidades que essas práticas representam, ou que essas práticas procuram fazer pensar.